A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado e glorificado seja esse Deus poderoso, esse Deus santo e esse Deus fiel. O tema de hoje, investindo em oração. Isso mesmo. Nós devemos investir em oração. Nós devemos tirar tempo para orar. Nós devemos perseverar orando ao Senhor, buscando a presença dele e confiando que ele responderá às nossas orações. O tema de ontem foi o que Deus é capaz de fazer através de uma oração. E nós ouvimos ali o milagre que Deus fez na vida de Ana, glória a Deus. E hoje o tema é investindo em oração, para nos incentivarmos a orar mais, a buscar mais a presença de Deus, porque na verdade, a oração ela é um diálogo com Deus. A oração, a gente não fica falando sozinho, blá, 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 e não tem resposta. Na verdade, quando nós oramos de todo o coração, nós damos lugar ao Senhor no momento de oração, o Senhor, ele fala conosco, glória a Deus, aleluia, o Senhor, ele fala conosco, que nós obtemos resposta no momento de oração. Então, que a gente aprenda que nós devemos perseverar, nós devemos investir em oração naquilo que a gente quer alcançar na nossa vida, aquilo que a gente quer que Deus venha fazer na nossa vida, nós devemos orar por isso. E a palavra de hoje está escrito no livro de 1 Reis, no versículo 18, e eu vou ler a partir do versículo 41 ao versículo 46, que nos fala de Elias, glória a Deus, e diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Elias estava falando do que ele estava crendo, porque ele orou para que não chovesse, e conforme o que Elias orou, Deus ouviu a oração de Elias e não choveu. Mas aí Elias, glória a Deus, aleluia, Elias voltou a orar agora pedindo a Deus que mandasse chuva. Mas antes dele começar a orar, porque a gente fala do que a gente crê, ele já falou ali para o rei Acabe, dizendo para ele: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ele já acreditava que Deus ia responder a oração dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo Deus já tendo dito a Elias que iria mandar chuva à terra, mesmo assim, Elias foi orar. Por quê? Porque nós precisamos orar, meus amados irmãos. Eu sei que você tem muitas promessas de Deus na tua vida, muitas coisas você tem para receber da mão de Deus, mas mesmo assim nós precisamos orar, porque a oração é uma maneira que nós encontramos de falar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 1, glória a Deus, aleluia, no versículo 1 do capítulo 18, diz assim: sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então Deus já tinha dito para ele que ia mandar chuva sobre a terra. Deus tinha mandado ele se mostrar para Acabe, porque Deus ia mandar chuva. Mas mesmo assim, Deus tendo dito, Elias não ficou relaxado, descansado. Deus já disse que vai fazer, então eu não preciso mais orar, eu não preciso mais buscar a Deus, eu não preciso mais investir em oração, não. Elias, mesmo tendo recebido a palavra de Deus, que Deus disse: vai, mostra-te a Acabe, porque eu vou dar chuva à terra. Mesmo assim, a palavra de Deus vai nos dizer que Elias, ele subiu ali ao cume do Carmelo e ele se inclinou por terra e ele colocou ali o seu rosto entre os seus joelhos e ele disse ao seu moço, para o moço ir olhar para a banda do mar, para ver se o moço via
algo ali. Mas o moço olhou e disse, não tem nada. Então ele disse, tu vai 7 vezes. Por quê? Porque ele ia orar 7 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E sucedeu que a 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele, sobe, dize a Acabe, aparelha teu carro e desce para que a chuva não te apanhe. Glória a Deus. Então aquele moço, ele foi olhar. Glória a Deus. Ele olhava e ele voltava. Não tem nada. Glória a Deus. Não há nada. Mas Deus tinha dito que ia chover. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o que Deus tem te dito. Eu não sei. Mais uma vez eu venho te dizer. Eu não sei que promessa o Senhor te fez. Mas o Senhor, ele não se esquece das promessas que faz aos seus filhos. O Senhor, ele não se esquece das palavras. Glória a Deus. Que ele diz para aqueles que dão a ele ouvido. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor, ele sabe muito bem o que ele te prometeu. O Senhor sabe muito bem o que ele disse que ia fazer na tua vida, mas você não relaxe. Glória a Deus, não se afaste de Deus, mas se aproxime de Deus através da oração. Invista em oração, glória a Deus, porque foi assim que Elias fez. Ele subiu aquele monte. Glória a Deus, aleluia. Ele subiu ali e ele foi orar. E ele orou uma vez e o moço foi e não viu nada. Ele orou a 2ª vez, o moço foi e não viu nada. A 3ª, a 4ª, a 5ª, oh glória. A 6ª vez, louvado seja o nome do Senhor. E ele não viu nada, mas ele não desistiu. Ele continuou em oração, glória a Deus. E ele já tinha dito para o moço, né? Por 7 vezes, glória a Deus, aleluia. Tu vai e olhar, glória a Deus. Ele disse para ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, torna lá 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele olhou, ele não viu grande coisa. Ele não viu o céu todo nublado, glória a Deus, aleluia. Ele não viu sinal de uma grande chuva, mas ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, minha gente. Glória a Deus. Ei, tu não precisa ver muita coisa, tu não precisa ver grandes coisas, glória a Deus, aleluia, para crer no que Deus disse que ia fazer. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Se Deus tem te dito que vai te dar paz, ele vai te dar paz. Se Deus tem te dito que vai te dar saúde, ele vai te dar saúde. Se Deus tem te dito que vai multiplicar a tua alegria, ele vai multiplicar a tua alegria. Mas tu precisa orar, perseverar, tu precisa investir em oração, tu precisa gastar o teu tempo orando, crendo, glória a Deus, se aproximando de Deus, se enchendo da presença dele, dando ouvido ao falar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória, 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 aleluia. Que a presença de Deus invada o teu coração, que a presença de Deus invada a tua alma, que a presença de Deus alegra o teu coração, colocando por terra toda falta de esperança, colocando por terra toda angústia, enchendo o teu coração com esta palavra, para que você se levante como um homem de oração, como uma mulher de oração, como um homem que crê, como uma mulher que crê, aleluia, como uma pessoa que está confiando no Senhor e buscando nele a solução para os teus problemas. Glória a Jesus, aleluia. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento. Aí sim, né? Glória a Deus. Depois que ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, a palavra de Deus está dizendo que os céus se enegreceram com nuvem e vento, mostrando ali que a chuva estava chegando, oh glória, porque a terra estava precisando, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque agora Elias, o servo de Deus, estava precisando que Deus enviasse chuva sobre a terra. Ei, servo de Deus, o que tu estás precisando, Deus providenciará. O que tu estás necessitando, o teu Deus te dará. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E veio uma grande chuva e Acabe subiu ao
carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Aleluia, oh glória, porque o Deus que nós servimos, ele cumpre as suas promessas. O Deus que nós servimos, ele é fiel à sua palavra. A palavra de Deus, ela se cumpre. Se ele tem dito que fará, se ele tem dito que vai fazer, ele fará. Se ele tem dito que dá, ele vai dar. Quieta teu coração, investe em oração, glória a Deus. Mesmo Deus já tendo dito que vai dar, que vai fazer, que está agindo, que está trabalhando, que a bênção já está vindo, que o milagre está chegando, mesmo assim nós, eu e você, precisamos investir em oração, porque orando a gente renova as nossas forças, a gente se fortalece no Senhor e o milagre lá acontece. Invista em oração e receba os milagres do Senhor na tua vida em nome de Jesus. Amém?